Prepare o seu bolso porque ele está prestes a ser esvaziado para financiar a campanha de reeleição de Lula. Com a popularidade no chão, o presidente decidiu que a única saída é usar o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos, para criar uma chuva de gratuidades e tentar comprar a simpatia do povo. O plano para o que pode ser a compra de votos mais cara da nossa história já está na mesa, e a conta, como sempre, será nossa. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa entender a lógica por trás da mais recente e, talvez, mais ousada cartada do governo Lula. E essa lógica, infelizmente, é muito simples e muito antiga. Quando a popularidade vai mal, ligue à impressora de dinheiro e comece a distribuir presentes. O que a gente está vendo se desenhar em Brasília, revelado em uma matéria da revista Veja, é, ao que tudo indica, o maior programa de populismo eleitoral que este país já viu. E o combustível para essa máquina, claro, é o seu trabalho, o seu suor, o seu dinheiro. Primeiro, a gente precisa entender o porquê dessa pressa, desse desespero. As pesquisas de opinião, que são o termômetro do poder, estão mostrando um cenário desolador para o Palácio do Planalto. A pesquisa Genial Laquiste, por exemplo, mostra que a reprovação ao governo está em 51%. O Datafolha, por sua vez, aponta uma avaliação negativa de 38%, maior que a positiva. São números que acendem todos os alertas para quem pensa em uma reeleição. Eles mostram que a lua de mel, se é que um dia existiu, acabou faz tempo. O povo está sentindo na pele os efeitos de uma economia que não decola, de uma inflação que corrói o poder de compra e de uma insegurança que parece não ter fim. E qual é a resposta do governo a essa realidade? É fazer uma autocrítica, é mudar a rota da economia, é cortar gastos, é criar um ambiente de negócios favorável para gerar empregos? Não. A resposta, pelo que a reportagem nos mostra, é a de ignorar a realidade e tentar criar uma ilusão. Uma ilusão de prosperidade baseada em gratuidades, em benefícios distribuídos a esmo, sem nenhuma preocupação com a origem do dinheiro ou com as consequências futuras. A matéria da Veja é clara. O presidente Lula teria dado uma missão direta à sua equipe econômica, hoje comandada por figuras como Miriam Belchior, que já conhecemos bem do governo Dilma. A missão é: encontrem um espaço no orçamento. Em bom português, a ordem parece ser: se virem, achem o dinheiro, não importa como, porque eu preciso anunciar coisas que o povo goste. E que coisas são essas? A lista é um verdadeiro cardápio de populismo. A gente já viu algumas delas sendo anunciadas. A ampliação do auxílio gás, que vai custar 5 bilhões de reais. A isenção ou diminuição da conta de luz para milhões de pessoas. A promessa de um programa para reformar imóveis, o puxadinho, como ele mesmo disse. Mas os dois pratos principais desse banquete, as duas bombas que eles estão preparando, são ainda mais ousadas. Um aumento significativo no valor do Bolsa Família e a implantação de um programa de passe livre no transporte urbano em escala nacional. Agora, vamos ser claros, ninguém é contra ajudar quem precisa. O problema não é o benefício em si. O problema é a motivação e, principalmente, a falta de responsabilidade com que essas medidas parecem estar sendo planejadas. O próprio texto da reportagem é fatal ao dizer: para virar esse jogo, Lula dispensa quer saber de controle de gastos. Essa frase resume tudo. Não se trata de uma política social séria, planejada, com fonte de recursos definida. Trata-se, ao que tudo indica, de uma aposta desesperada, de um tudo ou nada eleitoral, onde o futuro do país está sendo colocado na mesa de jogo. E de onde vai sair todo esse dinheiro? A reportagem não diz, mas a gente sabe que só existem 3 fontes possíveis, e todas elas são péssimas para você. A primeira é o aumento de impostos. Para dar um presente com uma mão, o governo precisa tirar com a outra do bolso de quem produz, de quem trabalha. É o ciclo vicioso que a gente já conhece. A classe média e os empresários pagando cada vez mais impostos para sustentar uma máquina pública que usa esse dinheiro para fins eleitorais. A segunda fonte é o aumento da dívida pública. O governo ele pode simplesmente gastar um dinheiro que não tem, emitindo títulos da dívida. Mas essa dívida um dia precisa ser paga. E ela é paga com juros, juros que poderiam estar sendo investidos em saúde, em educação, em segurança. E quem paga a conta, no final, nós e as futuras gerações. E a terceira fonte, a mais cruel de todas, é a inflação. O governo pode simplesmente mandar o Banco Central imprimir dinheiro. O resultado a gente já conhece bem. O seu dinheiro, aquele que está na sua carteira, no seu banco, perde o valor. O preço do pão, do leite, do aluguel, tudo sobe. A gratuidade que o governo te dá, na prática, é paga por você mesmo com a perda do seu poder de compra no supermercado. O passe livre de hoje é o tomate mais caro de amanhã. Não existe almoço grátis. O que o governo Lula parece estar propondo é, na minha opinião, um suposto estelionato eleitoral. É usar o dinheiro público, o nosso dinheiro, para criar uma falsa sensação de bem-estar, com o único objetivo de ganhar votos e se perpetuar no poder. Isso tem um nome: populismo. E é a receita para o desastre. É a receita que quebrou a Argentina, que quebrou a Venezuela e que agora ameaça quebrar o Brasil.
E a gente precisa olhar para o nosso vizinho para entender o perigo do que está acontecendo aqui. Enquanto o Brasil parece estar dobrando a aposta no populismo e na irresponsabilidade fiscal, a Argentina, sob o comando de Javier Milei, está fazendo o exato oposto. O Milei, que era tratado pela nossa imprensa como um louco, está fazendo o dever de casa amargo, mas necessário. Ele está cortando gastos, está enxugando a máquina pública, está lutando para equilibrar as contas e, contra todas as previsões, está começando a ter resultados. A inflação está caindo e o país, que estava à beira do abismo, começa a ver uma luz no fim do túnel. A comparação é inevitável e, para o governo Lula, humilhante. Ela mostra que existe, sim, um outro caminho. Um caminho de responsabilidade, de austeridade, de respeito ao dinheiro do contribuinte. Um caminho que talvez não dê resultados imediatos em pesquisas de popularidade, mas que constrói um futuro sólido para o país. E o que o governo Lula parece estar fazendo? Ignorando completamente esse exemplo e escolhendo o caminho fácil, o caminho do circo, o caminho do pão e circo, para tentar enganar a população. O que me deixa mais indignado nessa história toda é o cinismo. É a tentativa de vender essa clara manobra eleitoreira como um ato de bondade, de preocupação com os pobres. A verdadeira preocupação com os pobres não é dar uma esmola hoje e quebrar a economia amanhã. A verdadeira preocupação com os pobres é criar um ambiente de estabilidade, de crescimento, onde os empregos possam florescer, onde as pessoas possam prosperar pelo seu próprio trabalho e não pela dependência do Estado. O que o governo parece estar fazendo é criar um ciclo de dependência. É tratar o cidadão não como um protagonista de sua própria vida, mas como um cliente, um refém, alguém que precisa ser mantido em uma situação de vulnerabilidade para que continue a votar em seus salvadores. É uma visão de mundo que diminui o ser humano, que tira a sua dignidade e que, no final das contas, só serve aos interesses de quem está no poder. O que a gente precisa fazer, como cidadãos conscientes, é não cair nessa armadilha. É entender que cada gratuidade anunciada de forma irresponsável tem um custo e que esse custo será pago por nós. A gente precisa cobrar dos nossos representantes no Congresso, da imprensa, que essa farra com o nosso dinheiro não seja permitida. O Brasil não pode, mais uma vez, ser sacrificado no altar de um projeto de poder. A conta da reeleição do Lula não pode ser a hipoteca do futuro dos nossos filhos. A compra de votos, por mais cara e bem embalada que seja, ainda é uma afronta à nossa inteligência e à nossa democracia. Essa história toda é um alerta máximo para o futuro do nosso país. A conta do populismo é sempre alta e quem paga somos nós. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essas gratuidades são uma tentativa de comprar votos? Você acredita que o Brasil está no caminho certo ao ignorar o controle de gastos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre a responsabilidade que a gente espera de nossos governantes. Se essa análise te ajudou a entender o que está por trás dessas promessas, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber qual é o verdadeiro preço dessas bondades. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de fiscalizar onde o nosso dinheiro está sendo usado. Um grande abraço.